E nós vamos falar agora sobre febre amarela. De acordo com o boletim epidemiológico da febre amarela, divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, desde janeiro de 2017, foram reportados 364 casos suspeitos de febre amarela, sendo que 165 foram confirmados. Em Minas Gerais, o número de mortes em decorrência da febre amarela subiu para 36 desde dezembro de 2017. Ao todo, o estado tem o registro de 81 casos confirmados de febre amarela. Outros 208 casos continuam em investigação. Para falar sobre a importância da vacinação, porque não são só nesses dois estados, em muitos outros locais, né? Até vi casos aqui que já foram reportados no Vale do Paraíba também, onde fica a cidade de Aparecida. Então, eu estou recebendo aqui o infectologista, doutor Ivan Silvia Marinho. Tudo bem, doutor Ivan? Tudo bem, Claudete. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa, viu? Prazer, e o doutor Tércio Genzini, que vocês sabem, participante mais ativo do nosso programa, é cirurgião de fígado e transplante. Primeira coisa para os dois. Febre amarela por isso? A pessoa fica amarela? Fica com essa tonalidade a pele da pessoa? Sim. Como o fígado é um dos órgãos afetados e o fígado é responsável pela eliminação da bile no intestino, quando o fígado não tem essa capacidade de eliminar a bile, ela vai para o sangue e ela deixa todos os órgãos numa tonalidade amarela. Além disso, o paciente com febre amarela pode também desenvolver alguns distúrbios de coagulação, que também podem contribuir com alguns sangramentos em algumas partes do corpo, que também mudam a tonalidade da pele. Uhum. Mas a agressão ao fígado é o fator principal que leva a isso. Bom, eu sei que você quer mostrar algumas imagens pra gente. Sim. Então vamos liberar primeiro, que aí eu e o doutor Ivan ficamos aqui. O doutor Ivan vai acrescentando essas informações, né, doutor Ivan? Quando ele se ajeita lá, deixa eu já perguntar, doutor Ivan. Uma pessoa que já foi vacinada, não importa há quantos anos, está livre. Não precisa vacinar-se de novo. Anteriormente era recomendado vacinações repetidas a cada 10 anos. A Organização Mundial de Saúde, fundamentada em vários trabalhos, determinou desde abril de 2016 que não é necessário fazer 2 doses da vacina. Mesmo para quem se vacinou lá atrás, há 20 anos, tá? Há 20 anos é uma dose na vida, exceto condições especiais, que são crianças que tomaram a vacina com menos de 9 meses de idade, por circunstâncias de surto, etc., que precisam repetir. Porque como em alguns países, quando você viaja, é obrigatória a vacina, né? 10 dias antes dessa viagem, então muita gente tomou em função disso. Pois não, doutor Tércio? Então, Claudete, aqui é para mostrar os dois ciclos da doença, que ela tem um ciclo silvestre, que é na mata, e um ciclo urbano. E eles são transmitidos por vetores diferentes. Existe um hospedeiro principal, que são os primatas, que são picados por mosquitos que vivem só na mata e transmitem para o ser humano, que frequentou essa mata por algum motivo. Uhum. Aí o ser humano se torna um hospedeiro acidental. O ser humano vai para a cidade, onde tem um outro tipo de mosquito que vive na cidade, que é o Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, o chikungunya, a zika. Então esse mosquito contrai esse vírus, pica essa pessoa e contrai o vírus. E essa fêmea, então, normalmente as fêmeas desse mosquito, o vírus se desenvolve no corpo e se aloja nas glândulas salivares desse mosquito. Então, quando ele picar um ser humano, ele vai inocular e vai transmitir, então, e fazer o ciclo urbano dessa doença. Interessante, eu li recentemente que o vírus fica até 3 meses viável dentro de um mosquito que contraiu o vírus do ser humano ou do macaco. Ou do primata. Agora, por um erro lamentável, por mais que a imprensa tenha informado, muitos macacos estão sendo mortos, o que piora a situação. Não porque contraíram febre amarela, mas por desconhecimento, desinformação da própria população, que acaba matando os macacos. Então, por isso nós trouxemos aqui os macacos, que também são vítimas, né, Claudete? Os macacos, eles... Duplamente, né? Eles são vítimas, mas eles funcionam como um alerta. Doutor Ivan quer
acrescentar algo, o macaco ele é um alerta, né, doutor? Um alerta é muito importante. O macaco não transmite doença nem para outros macacos, nem para o ser humano. E que precisa judiação, do né? vetor. Tantos já mataram macacos. Não faça isso. Não faça isso. Nem agredir o macaco, ele não tem nenhuma culpa. Pelo contrário, ele é muito importante para sinalizar que a febre amarela está circulando naquela mata ou naquela região. Então, a morte de macacos foi o grande sinalizador de que a febre amarela estava nos ameaçando e chegando cada vez mais próximo da cidade. Outro fator muito importante é que a gente só tem febre amarela silvestre até o momento. O grande risco é urbanizar. É isso que o doutor Tércio explicou há pouco. Isso é muito perigoso, porque na floresta ele está circulando entre os vetores da floresta e os macacos. O homem vai lá acidentalmente. Só quando ele penetra na floresta, ele não está vivendo o tempo todo na floresta. Mas na região urbana, a gente tem uma população enorme de mosquitos Aedes aegypti e tem uma concentração enorme de pessoas. Então, a transmissão na zona urbana é muito mais fácil. Felizmente, a gente só teve caso urbano em 1942. Nunca mais tivemos febre amarela urbana. Mas se isso vir a acontecer, é uma tragédia. Qual foi a importância de Oswaldo Cruz na febre amarela? É enorme. Oswaldo Cruz, há 100 anos atrás, conseguiu erradicar a febre amarela urbana. E olha que pense que Oswaldo Cruz viveu numa época que a comunicação era limitada, Nossa, tudo era limitado. E ele Tecnologia, conseguiu. Ele conseguiu. Então ele foi um grande herói. Foi medidas extremas de ir nas casas das pessoas e foi bastante criticado, mas foi um papel extremamente importante. Com todas as dificuldades que ele teve na época, ele conseguiu erradicar a febre amarela urbana. Né? Então, e os casos que nós temos atualmente são casos importados, né? Pessoas que vão na mata e contraem a doença e chegam já em situações... Mas existe já o medo entre a classe médica que isso possa acontecer? Certamente, por isso a vacinação, por isso as campanhas de vacinação, para se bloquear esse ciclo, né? Para se interromper esse ciclo. Aqui o grande culpado, né? Não os macacos. Então a gente tem que lembrar que o grande culpado é esse. Aqui é o Aedes aegypti, é uma foto desse mosquito. E lembrar que o ser humano também tem a irresponsabilidade de deixar água coletada, porque é um mosquito que gosta de água limpa, inclusive. Então, quando se deixa um pneu, acumulando água, uma garrafa, um vaso com algum tipo de líquido, alguma coisa assim, são os riscos de se criar esse tipo de mosquito. Então, a responsabilidade é de cada um, né, Claudete? A gente não tem que esperar só o governo bater a nossa porta, a vigilância sanitária, para ver se dentro da nossa própria casa tem um ninho de mosquito. Cada um pode fazer cada um isso. Cuidar do seu espaço, né? Do seu espaço e do vizinho também, né? Também, é ficar um terreno baldio, um terreno vazio que tem do lado, um vizinho... Uma casa para alugar, às vezes sem cuidados, tá? E destacar a importância de que o principal inimigo é o mosquito. E a principal forma de combater essa doença é eliminar o mosquito. Se a gente eliminar o mosquito, a gente elimina febre amarela, chikungunya, dengue e outras, zika, né? E outras muitas doenças transmitidas por esse mosquito. Outro então, dia o mosquito eu falava nisso, sabe, doutor Ivan? Porque o homem cresceu tanto, né? Tanta tecnologia, tanta coisa, e um mosquito tira o sossego desse homem, né? Tira o sossego da população. Então, e quando não existe a prevenção e quando não existem os cuidados, acontece uma doença potencialmente grave. É uma doença que é um vírus que circula no ser humano, passa por todos os órgãos. Acho que o doutor Ivan pode falar melhor dos sintomas iniciais, porque os infectologistas que cuidam dessa fase inicial, nós atendemos pacientes em fases mais graves. Que já afetou o fígado, né? Que eu quero falar também a respeito. Agora, doutor Ivan, como uma pessoa pode suspeitar que esteja com febre amarela? Isso é muito importante, que os sintomas iniciais da febre amarela, ela é cíclica, ela tem uns sintomas iniciais muito parecidos com todas as outras viroses. Com chikungunya, com dengue, com gripe, dor no corpo, náusea, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça. Na fase ictérica, que a pele fica amarela, não é na fase inicial, é um pouco mais adiante, mas nesse primórdio aí de sintomas... Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Até uma gripe. Até uma gripe. O que chama a atenção? Que precisa levar em consideração quando essas pessoas têm esse quadro agudo, sintomático, é se ela pertence a uma zona onde foi
detectado o vírus em mosquito, ou algum macaco morreu por febre amarela, ou algum caso humano foi detectado de febre amarela, se ela vive lá ou se ela foi lá ocasionalmente nessa região. Pensar nisso. Então tem que pensar em febre amarela e aí é importante procurar o médico o mais cedo possível, porque é uma doença altamente letal e os cuidados, quanto mais cedo, mais efetivos. E quanto tempo demora o resultado de um exame para saber se aquele paciente está com febre amarela ou não? É demorado? Não é demorado. Primeiro, a suspeita, antes de qualquer exame, a gente tem fases de exame onde se isola o vírus e outra fase do exame onde se faz a sorologia. De 1 a 5 dias a gente isola o vírus e faz uma PCR, que é um exame específico, mas isso sai em 2 dias mais ou menos. Mas o importante é suspeitar. A doença é altamente letal nos casos graves e muito rápida, às vezes não espera o exame. Então é preciso ter consciência e ter uma investigação epidemiológica, ter uma história clínica importante, precisa ouvir o doente. Se ele tem uma história que ele foi numa área de risco e ele tem esses sintomas e ele começa a ficar com pele amarela ou tipo uma hepatite, é semelhante ao que acontece na febre amarela, é uma hepatite aguda fulminante e que é por isso que tem essas pele amarelada e tudo mais. E aí, porque o fígado é atacado imediatamente. Então, só um alerta é que assim, nessa fase de dores, sintomas inespecíficos, febre, algumas pessoas tomam aspirina e é contraindicado. É proibido tomar aspirina ou AS nessa fase. Só esses dois ou qualquer outro? Principalmente qualquer medicação que predisponha a um quadro hemorrágico. E aspirina e AS são duas dessas medicações, são muito comuns, utilizadas na população por vários outros motivos, mas nessa situação são medicações proibidas, porque podem agravar quadros que virão depois. Quer dizer, diante da situação, é melhor já correr para o hospital e saber o que está acontecendo epidemiologia do que ficar se automedicando. Se tem sintomas e está numa área de risco fica esperto, vai procurar Agora, o fígado, a gente até, em São Paulo e em todo o Brasil, porque foi noticiado, nós vimos de um dos primeiros casos, uma jovem ainda, e que atacou tão rapidamente o fígado. Por quê, doutor? Então, porque e pode chegar ao transplante, pode levar à morte, então, esse... Porque o vírus circula no corpo e ou ele é eliminado ou ele tem um segundo ciclo. E esse segundo ciclo dele é no fígado. Um dos órgãos afetados é o fígado. Ele primeiro se multiplica nas células sanguíneas, traz todas as alterações, ele melhora. O quadro febril de 2, 3 dias melhora. Ele desaparece a febre por 24, 48 horas. Se ele for evoluir para a forma grave, que acontece em 15% a 30%, esse quadro volta. E aí volta e o vírus se instala no fígado e se multiplica dentro do fígado, causando uma hepatite aguda grave. E aqui um dos sinais, que é o olho amarelo. É a esclera, que é a parte branca do olho, fica amarela. A urina escurece, a tonalidade da pele também muda, também fica amarela. E os exames de sangue colhidos nessa fase mostram que está havendo uma agressão grave ao fígado e ao rim também. Muitos desses pacientes vão para diálise até e entram em confusão mental, que é um outro sinal grave. Nessa fase, a mortalidade da doença é muito alta. Independente da idade. Quanto maior a idade, mais grave, mais rápida a evolução. E não há muito o que ser feito, Claudete. As terapias são terapias de suporte, hidratação, manutenção da pressão em níveis adequados, reposição de fatores de coagulação, são tratamentos de suporte. A equipe médica corre atrás do prejuízo, mas não existe nada que possa ser feito ainda para interromper esse ciclo já iniciado. Quer dizer, a necrose do fígado, a agressão já foi feita, tem que se esperar as consequências. E o transplante, como você citou, é uma das alternativas que está sendo tentada. Mas não temos ainda resultados dos transplantes. Sabemos que os pacientes transplantados estão sobrevivendo mais do que os não transplantados na mesma situação. Mas mesmo assim, no Brasil já tem cerca de 10 transplantes realizados por febre amarela, já tem alguns óbitos após o transplante também. Não é a garantia total. Não é uma garantia, porque é uma doença grave que afetou o corpo inteiro de várias formas. E então é uma situação ainda que não é se considerar o transplante a alternativa. O transplante está sendo investigado ainda
como uma possibilidade de interromper o ciclo do vírus no fígado. E onde a informação é muito importante. A repórter Abiane Souza, doutores, né, está em Taubaté, num posto de saúde, e tem algumas pessoas interessadas em fazer perguntas. Então vamos ouvir aí as perguntas da população. Abiane. Oi, Cláudia, boa tarde. Realmente essa é a maior campanha de vacinação, de imunização de dose fracionária do mundo. E aqui em Taubaté, como em todos os estados, nós temos 69 municípios, né, que está participando dessa vacinação, que é entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Na Bahia começa em 19 de fevereiro. E aqui em Taubaté nós temos 27 postos que estão fazendo essa vacinação da dose fracionada. Eles estão trabalhando das 8 às 4h30 da tarde, direto, sem horário de almoço. E 4 postos aqui, inclusive esse onde nós estamos, que é na UBS da Independência, trabalha até às 8 horas da noite. Como vocês podem ver, tem uma boa fila aqui, ó. E a gente está vendo que as pessoas realmente estão vindo aqui para tomar a dose da vacina. A gente estava conversando aqui com a Rosana. Oi, Rosana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ela disse que ficou o tempo todo na TV, olhando as informações, mas que deu um certo receio de tomar a vacina. Por quê? Eu estava com várias dúvidas, né? Com muitas propagandas, né? Colocando na mídia, no Face, com muitos casos. Daí eu falei, não, vamos tomar. Vamos tirar essa dúvida. Agora, a minha dúvida é contra a indicação essas pessoas que não podem tomar. Né? Que nem meu pai tem 64 anos, toma vários remédios. Ele poderia tomar ou tem que passar no médico primeiro para saber, até que, né? Isso que eu queria saber. No estúdio ele vai responder isso para você agora, Rosana. Bom, obrigada, de viu? Nada. Cláudia, a primeira pergunta é essa. Tá o certo. pai dela, no caso, poderia? Vamos saber, doutor Ivan. E nós temos alguns casos em que a pessoa tomou vacina e aí morreu. E teve reações. Isso é bem importante. Ponderação nessa hora é fundamental. E por que isso, com pessoas acima de 60? A vacina é altamente imunogênica, é bastante segura, mas ela tem efeitos colaterais importantes a depender do número de pessoas que se vacina. O que está fazendo agora é uma vacinação em massa. Milhões de pessoas estão vacinando ao mesmo tempo. A gente já chegou a 1 milhão de vacinados em São Paulo e vamos chegar a 17 milhões. Então, se você tem uma prevalência de 1 para 4, uma reação grave de 1 para 400 mil, a gente vai ter algumas reações graves. Essa prevalência? A cada 400 mil vacinados. E a idade tem interferência? A idade tem interferência, a imunidade tem interferência importante. Então, todas as pessoas que têm mais de 60 anos não estão proibidas de tomar vacina, mas a frequência de que as reações colaterais graves aconteçam é muito maior do que nas pessoas que têm menos de 60 anos. Isso por uma lógica... ferrou, minha querida. Se cuida, porque o negócio fica feio, né? Isso é uma lógica comum. A gente, com o decorrer do tempo, a gente vai perdendo gradativamente a imunidade. Então, aí tem que se pesar, por isso que essas pessoas precisam passar por um médico para avaliar. Pelo seu médico, por um clínico geral. Um clínico geral para avaliar o risco-benefício da imunização. Tá. A imunização tem algum risco de efeito colateral, mas se ele tiver em uma área de enorme risco de adquirir a febre amarela, ele precisa ser vacinado, porque certo. O risco é maior do que o risco da vacina. Porque o que nós vimos, inclusive, em São Paulo, foi gente saindo do bairro do Tatuapé, por exemplo, e indo para o foco da doença, né? Ali em Mariporã e tal. Então, quer dizer, você vai se arriscar 4 horas, 5 horas no início, né? Na fila... E você nem está numa área de risco. Isso é totalmente incoerente. A gente está vivendo uma situação de guerra, estamos fazendo vacina fracionada para poder ampliar o espectro. Funciona. É uma vacina que a gente, por vários trabalhos no mundo, dá cobertura pelo menos por 1 ano. E o trabalho de Manguinhos no Rio de Janeiro deu para 8 anos com segurança, mas essa vacina que está aqui dá para 8 anos. É uma imunização que precisa ser revacinado, tem esse inconveniente, mas sai desse período mais crítico, que é agora, que a gente está sofrendo um risco enorme de urbanização da doença, precisa fazer um bloqueio, precisa fazer uma vacinação de bloqueio. Agora, o que não pode é a pessoa que está vivendo nos jardins em São Paulo, não tem nenhuma viagem programada para a área de mata, ou não vai à Serra da Cantareira, ou a Mariporã, ou qualquer lugar de risco, querer tomar vacina neste momento. Ela pode até ser vacinada em um momento posterior. Agora, esse momento é para as pessoas que estão sob risco iminente de adquirir a doença. Não se apavorar. E se você vai ao posto de saúde e toma a dose de uma vacina de uma pessoa que realmente está precisando. Está precisando. Vamos voltar lá com a Abiane. Tem mais uma pergunta aí da população. Pois não, Abiane? Essa aqui é a Lúcia, que está aqui comigo, e ela também tem uma dúvida. Lúcia, qual que é a sua dúvida?
O meu marido, além de ser bipolar, ele tem esquizofrenia. Eu queria saber se ele pode tomar essa vacina. Mal, essa é a pergunta da Lúcia para o doutor e eu já vou me despedindo por aqui. Ah, já, que pena, né? O tempo é curto, né? A gente quer fazer tanta coisa. Muito obrigada, viu, Abiane? Muito legal a tua participação aí ao vivo. Vamos revisar as contraindicações básicas da doença. Nem toda doença crônica é contraindicado tomar vacina. Como se fala, diabetes, tem que se pensar, hipertensão, esquizofrenia, não é o caso. É contraindicado crianças com menos de 6 meses. Tá? Os idosos acima de 60 anos precisam ser reavaliados. As grávidas não estão proibidas, mas precisam ser considerados risco-benefício. Tá? As pessoas que estão sob imunossupressão. Os lúpicos que tomam corticoide em altas doses, ou crianças asmáticas ou bronquites que tomam corticoides em altas doses, enfim, que têm imunossupressão. As pessoas que fazem quimioterapia. Então, as pessoas com AIDS que estão em estado de imunossupressão, quer dizer, cada caso precisa ser avaliado. Tem pessoas com AIDS que estão extremamente bem, com imunidade boa. Tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado por um médico para avaliar a possibilidade dele tomar ou não. Quer dizer, nada é proibido, mas tudo precisa ter cautela, principalmente nesses pacientes que tomam imunobiológico, que tomam quimioterapia, que usa corticoide em dose alta, que é muito jovem, tem menos de 6 meses de idade, ou que é grávida ou que é idoso. Tá certo. Doutor, como é que você vê toda essa situação como um médico, né, de cirurgia, de fígado e de transplante? Como está o meio médico, na verdade, em relação à febre amarela? Então, primeiro só adicionar essa população de contraindicação estão os transplantados, porque os transplantados, todos os pacientes transplantados tomam imunossupressores. Então, eles não podem tomar essa vacina sob o risco de desenvolver a doença. O que nós estamos fazendo é vaciná-los antes do transplante, avaliando, obviamente, caso a caso, para ver se a sua imunidade e a sua doença permitem. O que eu vejo, aqui está a vacinação, né, que é a nossa única arma contra a doença. Mas, na verdade, o comportamento humano é tão ou mais importante que a vacinação. Como o doutor Ivan comentou, as pessoas não precisam, nessa fase, pessoas de áreas que não há risco, não precisam se expor ao risco indo para outros locais onde se sabe que existe a doença ou que existe suspeita. Elas não precisam também ocupar lugares nas filas de pessoas que já moram em áreas de risco. E que precisam da vacina. A gente viu muita gente ocupando o local para vender a senha, né? Tanto que o governo agora mudou, agora está entregando as senhas nas suas casas. E os cuidados que nós comentamos com o seu ambiente. Não permitir locais de disseminação, de criação não tornar a sua casa ou o seu ambiente um criador de mosquitos que podem trazer risco à sua saúde. Então, novamente, Claudete, não é se esperar apenas a ação de agentes da saúde, do governo, é cada um se conscientizar e tomar a sua própria ação. Isso às vezes falta no nosso país. Cada um cuidar da sua própria vida, fazer a sua parte, e da sua comunidade. Porque se todo mundo fizer isso, é uma doença que não existiria ou não preocuparia, ou existiria com um risco muito menor do que existe atualmente. E que a gente já dava como erradicada muitas vezes. Erradicada. Porque quando chegam os casos graves, as situações são dramáticas. Nós temos paciente transplantado já por febre amarela e pessoas jovens que estavam passeando, se divertindo e de repente se encontram numa situação dramática. Todos os pacientes transplantados ainda estão internados. Não houve nenhuma alta ainda após transplante. São todos transplantes recentes, mas outros transplantes feitos na mesma época por outros problemas já tiveram alta do hospital. Então para mostrar, uma tentativa, é uma tentativa para mostrar a gravidade desse tipo de doença. E chamar a atenção que o paciente com indicação para transplante é um paciente extremamente grave. No HC, no Hospital das Clínicas, ele classifica ele como grupo D, é um paciente que já tem uma taxa de mortalidade enorme, ele tem insuficiência hepática, ele tem insuficiência renal, ele tem distúrbio de coagulação, ele tem mínimas chances de sobrevida. Triste, né, então, doutor? é uma última alternativa e, felizmente, essas pessoas estão vivas. Quer dizer, o transplante de fígado na febre amarela não é para todos os casos, é para os casos que a gente vê que ele vai morrer e não tem outra alternativa.
Tá certo. Bom, as suas palavras finais, então, ao público lá de casa em relação à febre amarela. Cuidados especiais para evitar a transmissão através do mosquito. Eu acho que focar nas saneamento básico, tentar reduzir criadouros, usar repelente quando você vai em áreas de risco e só ir em áreas de risco quando está imunizado há pelo menos 10 dias. Recentemente a gente esta noite internamos um paciente extremamente grave que tomou a vacina em um dia e foi para Mariporã no dia seguinte. E adquiriu a doença. Claro que não pode, tem que esperar 10 dias, você só vai estar protegido depois do 10º dia que tomou a vacina. Então, neste momento, evitar as áreas de risco, áreas onde o vírus foi isolado em mosquito ou em macacos mortos ou houve casos humanos, é preciso, se você não é imunizado, não vá para lá. Doutor Tércio? Então, eu acho que acrescentar esses cuidados, o que o doutor Ivan falou, os cuidados que eu citei que cada um deve ter. E na eventualidade de haver algum fator de risco e ocorrerem sintomas que sugerem a doença, imediatamente procurar assistência médica especializada. Se tiver num local mais distante, sempre informar da melhor forma possível a equipe que o assistiu, para que essa equipe possa ter condições de fazer o diagnóstico clínico e encaminhar esses pacientes o mais breve possível. Eu queria agradecer a participação no programa do Dr. Ivan Silva Marinho. Muito obrigada por ter vindo, Dr. Ivan. Ele é infectologista. Telefone 11, o código de área em São Paulo, 99655 9432, 99655-9432. E ao doutor Tércio Genzini, vou deixar aqui 2 telefones com vocês, né? Que é cirurgião de fígado e transplante, também em São Paulo, código de área 11, 3798-9133, 3798-9133, ou ainda 11 94710 4320, 94710 4320. Obrigada, doutor Tércio. Obrigada, doutor Ivan. Obrigado, e eu acho que o Oswaldo Cruz esteja lá onde estiver, deve estar bem triste, né? Bem triste. Depois de tanto trabalho, sem condições, tá aí de volta a febre amarela e é uma responsabilidade nossa, né? Entender, não sair matando macaco por aí, porque eles são aliados, né, da gente. E também, como o doutor Tércio falou, ficar de olho em sua casa. Isso é uma responsabilidade nossa, não só para evitar a febre amarela, como outras doenças importantes.